Discussão única do projeto de lei do Executivo número 13/2019, em regime de urgência. Reajuste os vencimentos de servidores públicos ativos e inativos e pensionistas da administração direta, autarquia e fundacional do município de Jacareí. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Antes de discutir o primeiro projeto, requerimento de inclusão extraordinária, projeto de lei do Legislativo número 34/2019. Coloco em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento foi aprovado. Vai dar para eles, dá para o servidor. Um minuto de silêncio em luta, nós. Aumenta o secretário da vergonha! Tem que falar mais alto ainda. Falta de respeito. O secretário faz. Respeito o trabalhador. O secretário vai fazer prova, ser concursado, passar lá. Aí depois ele vai ser um pouquinho mais valorizado. Enquanto isso, não. É, tem que falar mesmo. Só o ter de tudo ao contrário. O prefeito falou que não. O projeto está em discussão. Presidente, questão de ordem de encaminhamento. A gente não pode, os projetos de lei referente ao subsídio, não podemos fazer uma discussão única? Coloco em votação aos vereadores que possamos discutir os dois projetos de reajuste ao vencimento dos servidores públicos, os dois juntos. O número 13/2019 e o 33/2019 e o requerimento. Isso, os três juntos. Senhor presidente, só questão de ordem, eu acho que a ideia é válida, até porque os assuntos são afins. Porém, gostaria que o tempo, já que o tempo para cada projeto são 7 minutos, que não houvesse limitação do tempo na defesa, porque 7 minutos acredito que não seja suficiente para quem for fazer a defesa ou quem for falar sobre o assunto. Ok, a gente dá que o tempo fosse aberto, tá ok? Sim, ok. Dobra o tempo só. O tempo será de 14 minutos, pode ser? Os três. Coloco em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Então, aprovado pela maioria. Vamos discutir os três projetos juntos aqui. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente Abner, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, estou escutando aqui da tribuna, primeiro que, para deixar bem claro para a população aqui, que nós não estamos votando, senhora, aumento de salário de vereadores. Então a gente tem que ter muito, nessa legislatura não. Nós não estamos votando aumento de salário de vereadores. Para que fique bem claro, né, Valmir? Para a população de Jacareí. Bom, gostaria de explicar para a população do que se trata a votação desses três projetos. São os reajustes anuais concedidos nos vencimentos de todos os servidores da administração direta e indireta, das fundações e da Câmara Municipal também. O estudo é feito segundo o Índice do Custo de Vida, o ICV, divulgado pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, referente ao período de março de 2018 a fevereiro de 2019, e obteve-se o percentual de 3,64%. Além de ser direito previsto no artigo 611 da CLT,
que é a consolidação das leis de trabalho, o reajuste salarial é um aumento de salário anual obrigatório. Também é mais uma ferramenta da administração pública de valorizar o servidor público municipal, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, bem como não comprometer a vida dos servidores em suas finanças. Além disso, é compromisso firmado pelo prefeito de conduzir as reformas administrativas e reajustar, preste bem atenção, estou falando isso daqui como líder do governo, é compromisso firmado pelo prefeito de conduzir as reformas administrativas e reajustar os vencimentos dos servidores com base nas especificidades do mercado de trabalho jacareense e paulista. Portanto, já adianto aqui e peço aos nobres vereadores, minha defesa vai ser rápida, deixo o meu voto favorável a esse projeto. E a gente fica muito chateado e triste quando a gente vê munícipe que em rede social ataca servidor, munícipes que não valorizam o trabalho dos servidores que estão trabalhando pela cidade, que taxam os servidores públicos como preguiçosos, desocupados, e nenhum outro governo avançou, porque eu posso falar isso, eu já fui servidor público por 11 anos, pedi exoneração, fui médico dessa prefeitura, um salário ridículo, pedi exoneração, e nunca nenhum prefeito, estava na prefeitura desde 2002, nenhum prefeito anterior fez tantos pelos servidores como um prefeito fez, mudando diversas referências. Teve servidores que tiveram aumento real aí de mais de 20%. Então, deixo aqui meu voto favorável e peço aí a compreensão e o voto favorável também dos demais vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo mais... Vai? Senhoras e senhores, bom dia a todos, nobres pares, amigos que estão nos acompanhando aqui na tribuna. Antes de falar propriamente do projeto, relativamente objetivo, onde trata do reajuste anual dos servidores da Prefeitura, da Câmara, das autarquias, fundações. Não quero entrar no mérito de valores, não quero, até porque isso é uma competência exclusiva do Executivo, mas eu quero fazer uma justificativa. Havia sido colocado na pauta do dia os dois projetos que tratavam dos servidores daqui da Câmara Municipal e também da Prefeitura. O do secretário, ele foi incluído agora, com a nossa anuência, diga-se de passagem. Mas deixar bem claro para vocês que esse projeto dos secretários, eu juntamente com a Lucimar e o Paulinho, dos condutores, que somos da Comissão de Finanças, não tínhamos ainda feito a apreciação desse projeto, tendo em vista que ele tem um prazo maior. Mas também a gente não vê nenhum problema em estar votando ele hoje aqui, até porque são projetos afins. Mas eu quero dizer o porquê que eu acabei assinando o meu parecer, dando condições. Porque havia uma possibilidade de que, se nós não colocássemos na ordem do dia, o dos servidores também não entraria. E eu, por ter conhecimento já
de que muitos dos servidores têm nos ligado pedindo para que a gente, independente do valor, do percentual, aprove esse projeto, porque eu acho que é uma necessidade dos servidores. Aliás, a gente aproveitando até a presença do sindicato aqui, no passado também era muito comum, o sindicato, obviamente, na defesa dos trabalhadores, fazia até uma conversa com a gente, na época nós éramos em situação, para que a gente tentasse negociar um percentual maior. E a gente sabe que isso não é tão simples, partindo dos vereadores. E a gente acabava votando para não prejudicar, não demorar mais ainda com relação à correção dos valores. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o meu posicionamento quanto ao aumento dos secretários vai ser contrário. Eu digo muito bem por quê. Desde o primeiro momento nessa casa, e eu lembro que no primeiro ano já veio um reajuste para os secretários, eu tentei convencer aqui a maioria dos vereadores dizendo o seguinte, que a prefeitura iria enfrentar um momento muito difícil com relação a recursos para fazer o serviço, prestação de serviço para a cidade. E que os secretários não tinham sequer 3 meses de atuação. E a gente já estava corrigindo o salário deles. Lembrando que os secretários, eles são cargos de confiança, são cargos que já entram com o salário estabelecido pelo prefeito, sabem o seu valor, portanto, aqui também não quero desmerecer nenhum dos secretários, mas acho que tem que haver cooperação, entendimento de que se de fato esse grupo, que são 19 ao todo, estiverem comprometidos com a cidade, deveriam abrir mão desse reajuste, que pode parecer pequeno, mas que faz uma diferença muito grande quando você coloca isso na ponta do lápis. Mas isso, como eu disse, não é competência do vereador. Mas eu, enquanto vereador, e tenho o direito de votar contra essa questão, quero deixar bem claro que irei aprovar aqui os 2 projetos, o que trata do reajuste dos funcionários, dos servidores da Prefeitura, fundações e autarquias, e também dos servidores da Câmara. Porém, serei contrário ao reajuste dos salários dos secretários. E digo mais, alguém poderia até dizer, mas aqui não está tendo aumento para o prefeito, para o vice-prefeito. Bom, só quero lembrar a população que o reajuste do prefeito não importa, porque ele não recebe o salário aqui da cidade de Jacareí, ele recebe o salário lá da cidade de São Paulo, onde ele é funcionário concursado. Então, para ele pouco importa, 3, 4, 5% aqui, tá certo? Então, assim, as pessoas que estão aí precisam entender o seguinte, nós estamos votando aqui o reajuste do salário dos funcionários de carreira da Prefeitura e dos funcionários aqui da Câmara Municipal. Eu serei contrário ao reajuste dos salários dos secretários. É essa a minha manifestação. O projeto continua em discussão. Bom dia, mesa, nobres pares, público presente, e com muito respeito a todos os funcionários públicos aqui aposentados, a nativa e os sindicatos servidores municipais. Sou funcionária pública há mais de 25 anos e a gente sabe o quanto a cada gestão o nosso salário fica defasado. Então, estamos vendo a intenção dessa reforma administrativa. É uma reforma que a gente, se pudesse ser de uma forma ampliada e imediata para todo mundo, né? Mas não é isso que acontece. Eu lembro que quando eu entrei na prefeitura, em 4 de fevereiro de 1992, o meu salário de assistente de serviços municipais era quase 2,5 salários. Então, para a gente sentir o quanto está defasado o nosso salário enquanto servidores públicos. Está defasado aquele que trabalha na limpeza, está defasado aquele que recepciona os munícipes, está defasado os técnicos, está defasado os também de cursos superiores. A gente entende a reforma apresentada pelo prefeito Isaías José de Santana,
teve avanço sim, nós não podemos falar que não houve. Agora, hoje, a gente fala, estamos voltando ao aumento. Não estamos voltando ao aumento. Nós estamos voltando à porcentagem da infração. Mas nós sabemos o reajuste, obrigado. Então, mas nós estamos sabendo que esse reajuste, no nosso dia a dia, no supermercado, na nossa vida, não parece reajuste, né? Parece... porque a gente vê o quanto é sofrível a gente ir no supermercado, tudo aumentou muito, muito. Então, assim, esse não é aumento para os servidores, não é reforma administrativa. Esse projeto que nós estamos votando é o reajuste da infração, que a gente sabe, essa porcentagem de 3,64 não chega no que nós sentimos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, aqui... a gente vai votar sim, e a gente muitas vezes questiona a diferença de salário, mas ninguém fala aqui dos salários altos dos grandes, dos diretores de empresa. A gente às vezes critica muito o salário dos servidores, de secretário, de vereador, de funcionário público, mas a gente não questiona. Então faz parte mesmo essa diferença salarial. Né? Agora, a gente sabe que quem tem que cobrar o nosso trabalho, seja de quem está lá no postinho médico, de quem está no gabinete do prefeito ou no gabinete do secretário, tem que ter a grande responsabilidade de fazer bem feito e fazer valer o salário que ganha. Né? Então eu acho assim. A respeito do projeto de lei referente aos secretários, eu vou abster meu voto, porque eu não voto sob pressão. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, à mesa, aos nobres vereadores, público presente. Quero dar um bom dia especial ao nosso amigo Pernambuco, mais de 40 anos na Guarda Municipal, aposentado, né, que está aqui prestigiando hoje essa sessão de Câmara. E um bom dia a todos aqueles que nos assistem. Olha só, gente, a dificuldade é muito grande. E todos nós sabemos, quando chega na época de reajuste, e, infelizmente, o povo trabalhador sofre. E essa não é só na prefeitura, como nas grandes empresas, e é o que a gente está vendo hoje, o que acontece no nosso país. Toda vez que se tem uma crise, infelizmente, quem paga é a população, é o povo, é os trabalhadores, mas aqueles que ganham o salário mais baixo que existe no nosso país. E aí é muito lamentável quando a gente vê falar, e aí a gente cobra muito isso, que passa eleições e eleições, e que muitas vezes se discute o que vai fazer para o povo, o que vai melhorar, mas nós, trabalhadores, a gente está calejado de sofrer, e hoje o que acontece na nossa cidade, o que acontece no país, tudo isso é fruto de falta de comprometimento com o povo, com a população. E se hoje o povo está sofrendo, quando existem algumas ocupações que o povo não tem aonde morar, é questão social, é política pública que não existe. E aqui eu peguei aqui, só para dar um exemplo aqui, eu estou vendo aqui, que hoje o menor salário aqui na prefeitura do servidor é R$ 1.210. Agora, senhores, é fácil, só de fazer a conta, um trabalhador que é pai de família, que tem 2 filhos, ganhar R$ 1.210, para ele pagar um aluguel, pagar água, luz. E hoje nós estamos vendo a situação em relação à saúde, remédio e tudo mais, a dificuldade que é. Portanto, gente, a dificuldade é muito grande. Hoje, essa infração, todos nós sabemos que é uma infração mentirosa. Nós sabemos, a gente que vai no mercado, a gente vê o valor que aumentou as mercadorias, os alimentos, e apresenta
essa infração mentirosa, porque quem recebe esse reajuste, que é simplesmente a infração, é o povo mais sofrido da nossa cidade. E aí, infelizmente, quando eu critico aqui, e a gente cansou de dizer que, infelizmente, a reforma trabalhista, ela vinha para prejudicar a classe trabalhadora, para retirar a força dos movimentos sindicais, e hoje está claro isso aí. Hoje está claro isso aí. Hoje, qual o sindicato que faz a luta para conseguir 3, 4, 5% de reajuste? Hoje, infelizmente, nós estamos engessados. Estamos engessados, e é isso que o povo brasileiro daqui para frente vai ter que conviver. E aí, quando a gente fala que essa classe tem que fazer um levante para fazer uma luta, para repor as suas reposições salariais e para buscar aumento real, a gente tem que se organizar. A gente tem que se organizar porque, senão, infelizmente, nós, classe trabalhadora, vamos perdendo espaço e, infelizmente, a escravidão está aí. A escravidão está aí de novo. E aqui, a gente discutiu muito, né? Quero mandar aqui um alô muito grande aqui para os agentes de trânsito que faz a sua luta, e a gente não entende, os cargos em vacância que existe aqui também, não mudaram a referência, não tiveram aumento. E aqui essa casa se lembra, o ano passado, quando foi feita a votação, e eu fui claro aqui, em dizer o seguinte: eu acho que tem que ser para todo mundo. O aumento não pode ter essa desigualdade. Se as referências subiu, se hoje vários cargos estão em extinção, esses trabalhadores que estão nesses cargos em extinção, eles não têm culpa, porque eles fizeram concurso público para esses cargos. Se mudaram, eles não podem sofrer hoje e não ter o seu reajuste. Eu acho que é nesse sentido. Existe a referência dos agentes de trânsito também, que eles estão lutando para que seja a referência 8, porque tem um setor, aí que é o setor da fiscalização, acho que nada contra da postura, que está indo para 8, enquanto os agentes de trânsito têm e não está indo. E aí, gente, é lamentável, eu não sou letrado, eu não tenho formação, mas eu tenho aqui o respeito, o carinho, a admiração por aqueles trabalhadores, desde aquele que varre o chão, como daqueles que está lá, que é letrado, que tem aí o seu diploma, os seus cursos superior. Eu acho que é importante, mas a gente tem que ver a classe trabalhadora num todo. Não é olhar para uns e outros não. Não é porque fulano estudou mais, ele tem que ganhar mais. É claro que a gente sabe que os cargos de confiança, os cargos que as pessoas estudou, que se dedicou é importante, né? E a gente precisa, e a prefeitura precisa sim. Concordo com isso, mas a gente também tem que defender os trabalhadores. E hoje está se fazendo aí mais uma reforma da Previdência, que mais uma vez, quem vai sofrer é o povo pobre, é o povo humilde. É mais um sacrifício que quem vai pagar essa conta vai ser os trabalhadores. Portanto, eu acho importante que o vereador Arildo falou aqui, né, a gente faz parte da comissão, né, e a gente votou para que o aumento do secretário viesse hoje para essa casa para a gente discutir, até mesmo porque eu acho que não adianta prorrogar, eu acho que tem que se discutir hoje mesmo, e a gente acha importante, mas a gente aqui votou a semana passada um projeto onde a gente autoriza a prefeitura e o executivo fazer um empréstimo para fazer um projeto da drenagem do Rio Comprido de Jardim Olímpia. E hoje está vindo, de novo, mais um projeto para que a gente vote aqui favorável para fazer o empréstimo, para que nós possamos ter a Câmara do COI aqui na nossa cidade. São projetos importantes que estão vindo para a nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente que sempre trabalhou e que defendeu a categoria, os trabalhadores, e eu aqui não vou menosprezar o trabalho de nenhum secretário aqui da nossa cidade, eu acho que trabalha muito, merecidamente, trabalha para melhorar cada dia aqui na nossa cidade, e a gente, enquanto vereador, também trabalhamos aqui na nossa cidade, e esse não é um reajuste dos vereadores, né? É bom lembrar isso. Eu acho que o vereador Rodrigo foi certo quando disse, vereador Arildo, não é um aumento dos vereadores, mas sim um aumento dos servidores públicos, dos servidores de carreira, e agora incluiu na pauta de hoje o aumento do secretário. Portanto, com todo respeito, meus amigos secretários, eu sei que tem um trabalho brilhante, mas eu quero dizer aqui que eu sou contra o aumento do secretário.
Não contra os secretários, o trabalho deles, mas sim contra o aumento, porque se o país está em crise, a cidade está em crise, nós estamos fazendo um empréstimo nessa cidade, para manter a segurança, para melhorar aqui a nossa cidade. Eu acho que os secretários também têm que fazer um sacrifício e abrir mão dos reajustes esse ano, porque nós entendemos que o país está passando por uma situação difícil, e fazer um pedido aqui, que os nossos governantes, governo Bolsonaro, os deputados, também façam esse pedido na Câmara Federal, que façam esse pedido no governo. Não só os pobres pagar a conta, que os grandes empresários, que os ricos, aqueles dos seus altos salários, também façam um sacrifício esse ano e que abra mão dos seus aumentos, assim como nós estamos discutindo o aumento dos trabalhadores. Vamos dar aumento para esse coitado que está lá no Garapés, abrindo buraco, esse coitado que está lá na infra, varrendo o chão, que ganha R$ 1.200. É esse salário aqui que eu defendo o aumento. É esse trabalhador que eu defendo o aumento. Porque senão, gente, a desigualdade social ela vai continuar. A desigualdade social ela vai continuar. E o pobre cada vez mais pobre, e infelizmente o rico cada vez mais rico. E eu seria desonesto pela trajetória de luta que eu tenho no movimento sindical, e cheguei nessa casa com esse compromisso de defender a população mais pobre, a mais humilde, aquela que sofre dia e noite, que muitas vezes trabalha sem condições de emprego, porque muitas vezes o grande empresário não dá, muitas vezes a prefeitura, falta IPI, falta condições de trabalho, igual os guardas municipais, que tem que trocar o seu colete porque não tem dinheiro para comprar colete, porque não tem armamento. O trânsito, nós estamos vivendo aqui, o trânsito na nossa cidade, a gente está vendo que são poucos agentes de trânsito para fazer toda a fiscalização aqui na nossa cidade. Se está faltando dinheiro para pagar esses trabalhadores, é hora também do secretário fazer um sacrifício para que nossa cidade cresça, para que a gente tenha dias melhores. Portanto, eu quero deixar claro aqui, não sou contra nenhum secretário, eu sou contra o reajuste secretário nesse momento, para que nós possamos crescer e fazer uma administração transparente, fazer uma administração para todos, e é nesse sentido que a gente chega nessa casa para dar autonomia para a classe trabalhadora, para a população, para os trabalhadores ter voz nessa casa, e junto com os trabalhadores nós vamos fazer a luta para fazer a transformação que tanto precisamos. E viva a classe trabalhadora, viva o servidor público. Estamos juntos e não abrimos mão. Um abraço a todos. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Eu quero dizer a vocês que na política eu sempre escolho o caminho da responsabilidade, né? A gente não pode ser incoerente, porque é fácil ser oposição, vir aqui, gritar, defender reajuste e saber que o orçamento do município não contempla um reajuste, talvez, do que eu vou falar aqui, né? E a minha responsabilidade é ao ponto de a gente discutir o servidor público, mas também discutir a cidade. Há uma falta de coragem do atual governo de repassar, por exemplo, a inflação para os tributos municipais. Se a gente quer ter uma cidade que seja, do ponto de vista orçamentário e financeiro, saneada, é preciso ter coragem, né? Já faz 4 anos que os tributos não têm nenhuma espécie de reajuste. Eu não estou dizendo aumento. É apenas a recomposição da inflação. Por que eu escolho o caminho da responsabilidade? Porque a gente sabe que você deve equilibrar receitas e deve equilibrar despesas. Na medida em que você não consegue aumentar as suas receitas, você também não consegue cumprir com seus compromissos de despesas. Esse é o momento que nós estamos vivendo na cidade de Jacareí, né? Eu falava aqui, por exemplo, do SAI, que ficou anos sem dar reajuste na sua tarifa. E o orçamento do SAI foi caindo, ao ponto de chegar na última sessão aqui, o empréstimo, autorizar um empréstimo para o SAI de R$500 mil. Ora, se a gente não dá o reajuste da inflação e quer ficar endividando a cidade, quer ficar emprestando a torto e direito, isso é equivocado, né? Nós precisamos equilibrar. E aí, algumas categorias tiveram reajustes no passado, mas os agentes de trânsito, por exemplo, não tiveram, né?
A inflação do período, no ano passado, não é a inflação que está aqui no custo de vida que foi justificado, não é. Essa não é a inflação que se mediu no ano passado. E é bom dizer que a inflação ela é medida em classes econômicas. E a classe mais baixa está pagando mais no alimento, está pagando mais no vestuário. Só para que a gente tenha uma ideia, no ano passado, a inflação na renda baixa foi de 4,74. Olha para que vocês tenham uma ideia. Esse projeto que está aqui não recompõe a inflação, não recompõe. Na classe média, a inflação foi de 4,49, ao passo que o projeto de lei prevê um reajuste de 3,61. Então está muito abaixo do que tem sido a inflação medida, principalmente para os servidores que têm uma renda calculada nesse quesito de classe de renda média e renda baixa. Então não está se recompondo a inflação. Algumas categorias, eu quero aqui mencionar do agente de trânsito, só para que a gente tenha uma ideia, o salário base é de R$ 1.712. E vou pegar outra cidade aqui que tem as mesmas características que a nossa, que é Pindamonhangaba, está R$ 2.677. Então há também uma necessidade de algumas carreiras na nossa cidade que estão com defasagem em relação a outras cidades do mesmo porte e que também estão situadas aqui na nossa região, de a gente fazer essa reclassificação, para que possamos assim igualar essas categorias com o universo das categorias que também estão aqui na nossa região. Agora, a grande questão que se coloca é que nós precisamos fazer com que as receitas do município aumentem. Mas se não querem fazer, não querem dar muitas vezes o remédio amargo, é preciso cortar na carne, é preciso reestruturar. Eu, por exemplo, não tenho nenhum medo de dizer aqui que eu votei contra a criação, por exemplo, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Por quê? Porque eu entendia que se iria criar uma secretaria e não ia dar a ela capacidade de investimento, capacidade de poder produzir políticas públicas na área da mobilidade urbana. E por que votei contra? Porque se criou uma estrutura administrativa que está orçada aqui em 21 milhões de reais. Se criou aqui, através de projetos de leis, funções gratificadas, que é quase o dobro do que um agente de trânsito recebe. Então, por que criamos estrutura e depois falta dinheiro para que a gente possa fazer os reajustes dos servidores efetivos? É preciso pensar nisso, é preciso dialogar com os servidores essa questão. E sempre equilibrar receitas e despesas. Muito se disse que a cidade estava endividada. Ora, projetos estão chegando aqui para fazer empréstimos com relação ao COI, com relação ao SAI. Então é preciso ter essa responsabilidade. E por fim, eu penso que nós vivemos um momento no Brasil de bastante dificuldade. Para que a gente tenha uma ideia, o Brasil tem o pior desempenho na economia mundial em mais de 36 anos. Há mais de 36 anos o Brasil não tinha essa pequena participação na riqueza mundial. Na semana passada, já saiu mais um dado, mais de 1 milhão de trabalhadores desempregados. Chegamos a 13 milhões e 200 mil trabalhadores desempregados nesse país. A economia girando pouco, esse conjunto faz com que também se reflita nos municípios. E aí está a coragem do gestor de poder cortar na carne, de poder equilibrar as finanças do município. E penso também que é óbvio que eu gostaria de dar um reajuste, votar um reajuste maior aqui, né? Para que a gente pudesse até buscar a recomposição da inflação, que foi 4,74, e quiçá um aumento real para que a gente projetasse isso ao longo do tempo e o salário do servidor voltasse a ter uma gordura, né? Mas eu também não posso ser hipócrita de votar contra, porque se eu voto contra esse projeto do servidor, eu estou dizendo que nem os 3,64 eu quero que o servidor tenha reajuste. Então, contra esse projeto eu não posso votar contra.
Só que, como eu mencionei anteriormente, está chegando aqui na casa vários projetos de empréstimo, né? E aí eu acho que é hora de cortar na carne, eu acho que essa questão precisa ser entendida pelo governo, como a gente cortar na carne significa o quê, vereador Juarez? Eu, por exemplo, não concordo com o reajuste dos secretários nesse momento. Eu acho que essa é uma contribuição que os secretários precisam dar, não estou aqui desqualificando nenhum secretário, o seu trabalho, mas eu acho que nesse momento precisa de dar essa contribuição com o município. Então o meu voto será favorável a esse reajuste, mas contrário aos reajustes dos secretários. E quero aqui me colocar à disposição dos sindicatos e também dos servidores, para que a gente continue dialogando com o governo, porque tem compromisso assumido aqui pelo prefeito, de fazer a equiparação, de melhorar as referências de algumas categorias. Continue contando com o nosso mandato. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, pessoal que está na galeria, está assistindo em casa também nesse momento, e os munícipes da nossa cidade de Jacareí. Nós estamos aqui votando, não é que nós estamos inventando esse aumento, é o que está na lei para nós votar. A realidade, quem que não gostaria, né, de ter uns aumentos abusivos na nossa cidade de Jacareí? Todo mundo gosta. Só que eu quero deixar aqui, antes de falar, que o meu aumento de vereador, eu votei contrário. Eu nunca votei a favor de aumento que ele é abusivo da nossa cidade. E eu, vereador Valmir, no passado, aí que os vereadores foram para 10 e pouco, eu fui um vereador que votei o contrário. Sabe por quê? Porque eu acho que não dá para um servidor público ganhar R$ 1.200 e um vereador ganhar 10 mil e pouco. Para quê? Então temos que ser igual. Esse que é o problema da nossa cidade de Jacareí. Então, nós temos aqui o reajuste dos servidores da Câmara Municipal. Eu, vereador Valmir, é claro que eu vou votar favorável. Está favorável. Nós fizemos aqui várias reuniões com o sindicato, 2, 3 horas que tinha com o sindicato. Temos também, de nível 6 para nível 8, o nosso agente de trânsito. Acho que não tem essa emenda no projeto. Também vai ficar do jeito que está, pelo jeito que estou vendo aqui. E aí nós tivemos que trabalhar no modo de agradar todo mundo. Mas agradar todo mundo não consegue agradar todo mundo aqui nessa tribuna e nessa Câmara Municipal. Tanto faz aqui em qualquer lugar que seja votado. E também tem um dos servidores aqui, dos servidores da prefeitura, são os funcionários, bem entendendo, os funcionários da prefeitura, que ganham R$ 1.200, fica lá na picareta, entendeu? Cavucando buraco, fica lá trabalhando no pó, esse pozão aí no caminhão. Eu que ando para a cidade de Jacareí, toda a cidade de Jacareí, eu vejo a situação da cidade. E aí, o que acontece é o seguinte: vocês merecem muito mais do que esses aumentos. Mas o que nós temos que votar aqui é o que vem aqui no projeto. Nós nunca podemos fazer emenda para aumentar salário quando vem da prefeitura.
E aí eu digo para vocês, quanto de gente existe desempregado nessa cidade, com currículo, andando atrás de emprego? Quanto de gente tem na cidade com carrinho, catando latinha e catando papelão para sobreviver? Quanto de gente está pegando, que eu vejo, que eu vou na feira, eu vejo, pegando resto de feira para comer? E agora, eu, vereador Valmir, eu não posso chegar aqui, votar a favor de um salário. Vocês merecem, todo secretário merece ganhar muito mais do que isso. Porque estudaram, fizeram faculdade, gastaram noite estudando, para ter essa profissão que vocês chegaram. Mas eu, como vereador Valmir, representando aqui essa população da cidade, e tive 3.323 votos, eu não posso chegar aqui e votar a favor desse salário. Eu não tenho lógica eu votar a favor desse salário. Vendo a situação lá de baixo, gente sem teto na cidade, gente morando em barraco. Como é que eu posso chegar aqui e votar a favor do salário desse aí? Então, secretário, eu não posso votar a favor desse salário. Então, quero deixar declarado para a população do Parque Minha Lua e essa população da nossa cidade de Jacareí: a minha consciência é limpa. Estou aqui falando, quem fala nesse momento é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Meu voto é o contrário. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Não poderia deixar, como vereadora, mas sobretudo como servidora que está na ativa, não mencionar sobre esses aumentos. É lógico que 3,64% não dá para comprar mais o tomate, o feijão, o arroz, e também é uma valorização mínima, vamos dizer assim, de nós, servidores de carreira. Todos vocês, servidores desta casa e servidores da prefeitura, ao qual foi concedido, será concedido, se aprovado, a pequena reposição dessa inflação, que sabemos que as nossas necessidades são muito maiores do que 3,64, somos funcionários de carreira. Ajudamos a construir essa cidade e trabalhamos em prol a todos dessa cidade. É nosso sangue que construiu esse prédio, é nosso sangue que dá saúde a outros, é nosso sangue que acolhe a outros. Infelizmente, só vai poder repor 3,64. Como falou o vereador, merecemos muito mais. E todo aquele que trabalha merece muito mais. Mas não é isso que nos estão colocando. Solicitamos. E a resposta foi não. Como bem disse a Lucimar aqui, com a ação. Mas, sem dúvida, nessa casa, entre o 0 e o 3,64, os servidores, pelo menos,
merecem os 3,64. É lógico, continuaremos com salários irrisórios, como mencionado aqui nessa casa, né? Eu vi isso aqui. E continuo atendendo a todos como servidora. Não pedi exoneração. Continuo atendendo a todos nos bairros, servindo a eles. Mas, aos secretários, é mérito? É mérito, eles merecem. Merecem como trabalhador. Como trabalhador. Mas assim como todos nós, servidores de carreira, que damos o sangue, construímos e demos mais por essa cidade, cabe também aos secretários contribuir. Logo no início, quando veio nessa casa, como bem mencionado pelo vereador Arildo, foi colocado o aumento também a esses secretários, que haviam entrado há 3 meses. Eu também fui contra. Também acho que precisa trabalhar como qualquer servidor, aumenta depois de 1 ano, e assim concordei. Mas essa casa não concordou com isso. Hoje, valorizar todo cidadão é, sobretudo, valorizar o servidor, valorizar a mudança de referência, que nós estamos brigando, os técnicos ainda não foi decidido, está aí os fiscais, temos uma luta ainda com relação a eles, as técnicas de enfermagem e outros técnicos, e os universitários, que eu não sei se chegará até eles, diz que sim. Talvez não ouviremos mais a palavra salário irrisório, talvez. Mas hoje, meu voto é sim pelo aumento dos servidores de carreira, aqueles que deixam o sangue. Então, servidores deste município e desta casa, e contra aos servidores indicados. Então, os secretários devem trabalhar assim, mas como todos nós contribuir, eu serei contra. E tenho dito. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de tecer meu comentário aqui. Esse reajuste de 3,64%, realmente muito pouco. Eu também sou, antes de ser vereadora, sou funcionária pública, professora há 30 anos, e nós sabemos muito bem o que é pedir um aumento de salário e o sofrimento, não é? Então, eu acho muito engraçado quando coloca a gente na posição de vereador. Eu sei muito bem o que é pedir um aumento e não ter. Eu sei muito bem que não é ser valorizado, não é? Realmente, 3,64, irrisório. Não é verdade? Concordo com tudo que vocês estão falando. Nossa, com certeza. Então, foi solicitado, como a doutora Márcia falou, né? E a resposta foi não. Então, quem dera nós tivéssemos poder para mudar isso. Do fundo do meu coração. Quem dera. Eu vi alguns salários lá de R$ 1.200, R$ 1.300. O que se faz com esse salário? Não é? Eu não sei se eu vou continuar, se eu vou ser eleita na próxima eleição, e esse não é o caso. Mas, se eu não for, eu vou voltar no meu salário de professora. Então, eu sei o que é a gente não ser valorizado. Então, infelizmente, nós temos que aprovar esse valor de 3,64, porque isso é nada. Mas fica aqui também a minha indignação junto com vocês. Para os funcionários, logicamente que eu vou votar favorável. Para os secretários, o meu voto será contrário. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores e o público presente aqui na galeria, você que nos acompanha pela TV Câmara, esse é um projeto, 3 projetos, né, que a gente pode intitular como, eu diria assim, vergonhoso, né? Os 3 são vergonhosos, tá? Então eu quero aqui pontuar algumas coisas antes de a gente chegar no encaminhamento da minha conclusão como representante das famílias, representante do povo aqui nessa casa. Tá? Perceba o seguinte, que
O Diese, tá? Ele colocou uma estatística, uma análise, um estudo, dizendo que a cesta básica, tá? Ela varia de 37% a 50% do salário mínimo. 37% a 50% do salário mínimo, ou seja, o trabalhador, aqui na análise do Diese, tem que trabalhar 92 horas para poder comprar uma cesta básica. Só que eu também não concordo com essa pesquisa do Diese, porque eu acredito o seguinte, que tem que trabalhar muito mais para comprar uma cesta básica. Então olha a situação que o trabalhador hoje chegou na sua carreira. Agora, isso para comprar alimento básico. Tá? Nós não estamos falando da família que quer chegar no supermercado e comprar, quem sabe, um Danoninho para o seu filho, comprar, quem sabe, um Yakult, comprar um chocolate, comprar um chips diferente. Eu estou falando de básico. Tá? Aí você percebe o seguinte, o preço do feijão. Quanto que aumentou o feijão, gente? 32%. Tá? Aí você pega aqui, ó, o preço do combustível, gente. Ah, vereador, mas está falando de combustível por quê? Porque é o salário do trabalhador que vai dar manutenção na sua casa também. E o combustível faz parte. O preço do combustível, por exemplo, em 2017, tá? Estou falando de 2017, gente. Segundo o site da UOL, em 2017 o preço do combustível aumentou 116 vezes. 116 vezes o preço do combustível aumentou. O preço do diesel, mais ainda, 120 vezes. Aí você percebe o seguinte, isso tudo em 6 meses. Estou falando lá atrás, quando o governo aqui do município assumiu a prefeitura. Aí você vê aqui, ó, de 2014 a 2017, também, quando o governo assumiu aqui o município, a tarifa de energia aumentou 32%. Vereador, onde é que você quer chegar com essa sua explanação dessas porcentagens? Eu quero chegar aqui no aumento vergonhoso que é dado aos servidores públicos, de 3,64%. Ah, vereador, mas não tem orçamento. Ah, vereador, mas a gente não consegue aumentar mais. Como não consegue aumentar, sendo que manda aqui o reajuste do salário dos secretários muito mais do que esse valor? Então eu intitulo o quê? Estão brincando, gente, com a inteligência da população. Estão brincando com a inteligência do povo. Estão simplesmente dizendo o quê? Olha, povo, vocês são trouxa. É brincadeira, gente. Pensa comigo, nenê. Você já imaginou um troço desse? Aonde que nós vamos parar? Então eu recordo que o quê? Que também a militância deste governo tinha até uma página no Facebook, vocês lembram? O CQC apoiava esse governo aí, o Isaías. Tinha lá e marretava, onde já se viu, só isso de aumento, que vergonha, e isso e aquilo. Agora, cadê essa militância para cobrar o favorecimento para os servidores públicos, Silmar? Cadê? Cadê, Rafael, essa militância? Então, eu não entendo, sabe? Eu não entendo. Não entendo o que acontece, que as pessoas saem para a rua, fazendo campanha, pedindo apoio, a população acredita, coloca na administração, coloca no governo, aí quando entra no governo faz tudo diferente, vereador Flávio. Faz tudo igual. É diferente quando eu falo, porque é 5 por 6, né? 5 por meia dúzia. Então, gente, não dá mais, sabe? O povo não aguenta mais isso. É por isso que a classe política está sendo nivelada por baixo.
Não é fácil hoje, gente, estar político, certo? Numa situação dessa, porque nós somos confrontados todos os dias. Todos os dias a gente é confrontado com questionamento sério e legítimo da população. R$40 de aumento para o servidor público. Então, como é que é isso? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Eu acredito o seguinte, que esse reajuste para os secretários não podia nem entrar em votação nessa casa, gente. Não tinha nem que entrar em votação. Entendeu? Teria que falar, não, agora não dá para discutir isso. Vocês querem discutir isso aí? Então vamos fazer uma enquete, vamos para a internet, vamos fazer uma audiência pública, vamos conversar, vamos saber qual é a opinião do povo. E vamos fazer um confrontamento. 3,64 de reajuste para o funcionário público. Então, olha, uma vergonha, gente. É uma vergonha. É uma vergonha. Sabe, a gente tem porta aberta, eu falo porta aberta porque tem o nosso gabinete, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso Facebook, eu tenho comércio aqui na loja que eu fico de porta aberta, não tenho esconderijo com ninguém, e o povo cobra com razão. Não dá para manter uma situação dessa. E ainda, eu não entendo, é uma situação tão assim, explícita e vergonhosa. Como é que pode mandar o reajuste do secretário para essa casa, juntamente com o reajuste dos servidores públicos? E com uma aberração tamanha? Agora eu pergunto, o salário do servidor público aumentou conforme o preço da gasolina? Conforme o preço da batata, da banana, do tomate, do feijão, da energia? Só a água aumentou 27%. Então, gente, o povo não aguenta mais ser saqueado. Infelizmente, os governantes estão fazendo o quê? Colocando a mão na mesa do trabalhador e arrancando o pão nosso de cada dia. E isso reflete em toda a sociedade. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Projeto de lei do Executivo número 13, de 18/4/2019. Projeto de lei reajuste o vencimento de servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autarquia e fundacional do município de Jacareí. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Ao funcionário de carreira e concursado, favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Funcionário de carreira e concursado, sou favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Quero justificar meu voto aqui, Fernando, e fazer uma pequena correção no seu discurso e dizer que o reajuste proposto para os secretários não é maior do que o proposto para os funcionários de carreira, concursados. Meu voto favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, eu voto favorável com ressalva. Teria que ser muito maior
do que 3,64%. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, a gente fica lembrando agora nesse 3,61, que é um reajuste, e nós temos que lembrar que tem os casos de vacância que nós temos que ver na questão do quadro de servidores efetivos. E por conta dos cargos em vacância, no próximo projeto, secretária, eu vou ser contrária também, mas eu sou super favorável ao reajuste aos servidores municipais. Projeto de lei do Executivo, número 13/2019, reajusta o vencimento dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do município de Jacareí. Projeto aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo. Projeto de lei do Legislativo número 33 de 22 de abril de 2019. Projeto de lei reajuste o vencimento dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas da Câmara Municipal de Jacareí. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto contrário. Não, favorável. É da Câmara. É da Câmara isso. A da Câmara, desculpe. Eu voto favorável. É o 33. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Para deixar bem claro, funcionário de carreira, concursado da Câmara Legislativa, favorável. É que chegou agora. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Funcionários concursados da Câmara Legislativa, voto favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, eu voto favorável com ressalva, porque teria que ser maior que 3,64% o reajuste dos servidores, levando em consideração que só o aumento da tarifa da água e do esgoto da nossa cidade, o SAI, foi 27%. Caminho meu voto favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Sempre valorizando o servidor de carreira e lembrando que a máquina pública ela é composta de servidores de carreira e comissionados. Então, favorável ao reajuste aos servidores da Câmara Municipal de Jacareí. Projeto de lei do Legislativo número 33/2019, reajusta o vencimento dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas da Câmara Municipal de Jacareí. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo. Projeto de lei do Legislativo número 34, de 22 de abril de 2019. Projeto de lei reajusta o subsídio dos secretários da Prefeitura Municipal de Jacareí. Como vota o vereador Luiz Flávio? Contrário. Como vota a doutora Márcia Santos? Justificando o meu voto, em defesa às referências que precisam terminar, ainda tem os técnicos e os universitários, pela continuação, contrário aos secretários, ao aumento aos secretários.
Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Justificando meu voto, deixar bem claro que não é nada contra o secretário, admiro o trabalho que se faz nessa cidade, mas nesse momento, pela crise que o país passa, onde os trabalhadores, em média, ganham R$ 1.100, R$ 1.200, eu sou contrário ao aumento dos secretários. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Sou contrária. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero deixar claro aqui no microfone, não tem nada contra o secretário, mas só que eu não posso votar um aumento abusivo dele na cidade de Jacareí. Meu voto é o contrário. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Sem nenhum demérito aí aos secretários, entendendo que todos têm que dar uma parcela de contribuição. E só para se ter uma ideia, se esse projeto for rejeitado, esses vereadores que estão votando contra darão uma economia de aproximadamente R$ 110 mil por ano. Pode parecer pouco, fora os encargos. Então, acho que a gente está dando um exemplo que é possível sim se economizar para fazer as coisas para essa cidade. Então, eu sou contrário a esse projeto. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Contrário. Como vota o vereador Juarez Araújo? Esse eu quero corrigir, ou seja, justificar o meu voto. Se fosse aumento de salário, eu não votaria, mas é apenas a correção das percas da inflação. Portanto, tem que ser direitos iguais para todos. Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Como eu falei, com todo respeito aos cargos de vacância, eu sou contrária a esse projeto. Projeto de lei do Legislativo, número 34/2019, reajusta o subsídio dos secretários da Prefeitura Municipal de Jacareí. O projeto foi rejeitado com 8 votos contrários e 4 votos favoráveis. Próximo projeto.